aqui, tá bom? Pois bem, gente, ó, tá visualizando aí, tá bom? Vocês estão visualizando a tela, tudo ok? Pronto, então vamos iniciar com a nossa primeira questão, e a primeira questão é uma questão de função. Bom, essa foi nossa primeira questão, saber número 6, né? Ele vai tratar sobre a lei de formação da função do primeiro grau. Então, é uma questão que envolve função do primeiro grau. Então, vamos lembrar, o conteúdo lá do primeiro ano, né? Função é uma das questões, assim, que, né, um dos conteúdos que mais, assim, cai nas avaliações externas, tanto o Enem, né, o CISEDU, o SPAES, tá bom? Então, vamos ler a questão, gente. Então, ela diz o seguinte: então, o gráfico de uma função afim, né, lembra que a função afim é a mesma coisa de função do primeiro grau, né? Y igual a f de x, ou seja, função de x, passa pelo ponto 2 e 0, e intersecta a reta x igual a 1, no ponto P, 1 e 1, conforme representado na figura seguinte. Então, ele quer dizer o seguinte, ó, que essa função, vocês estão vendo aqui, eu tenho inicialmente o plano cartesiano, certo? Vocês acompanham aqui, ó, eu tenho o eixo x aqui na horizontal, e aqui ao lado, aqui, ó, o eixo y. Marquei, destaquei aqui para vocês perceberem, ó, eixo x e eixo y. O gráfico da função, gente, é essa reta aqui, inclinada aqui, ó. Né? Inclusive, se você perceber essa reta aqui é crescente ou decrescente? Eu já pergunto a vocês, para vocês entenderem aqui. Nesse formato, ela é crescente ou decrescente? Vamos lá. Vamos participar. Crescente, decrescente. Vocês vão olhar, gente, da esquerda para a direita aí na sua tela, ó. Essa reta, ela está descendo ou subindo? Ó, da esquerda para a direita. Decrescente, tá bom, gente? Ó, tá vendo? É a reta onde tem um ponto P. Não é essa reta, essa vertical, não, viu, gente? É essa reta inclinada. A gente vai dizer que essa retazinha aqui é o gráfico da função, tá bom? Você vai olhar da esquerda para a direita, então ela é decrescente. Bom, a gente vai analisar essa questão, e a dica que eu dou para vocês, você tem como resolver essa questão praticamente sem cálculo, nem sem cálculo nenhum, por incrível que pareça, certo? A gente vai resolver utilizando os conceitos, né, de função, a formulazinha, mas você resolve sem nenhum cálculo, gente. Por incrível que pareça, aí você pode ganhar muito tempo aí. Mas vamos analisar. Pronto, ela diz o seguinte, ó, ela passa pelo ponto 2 e 0, né? Passa pelo ponto 2 e 0. Ela quer dizer esse ponto aqui, gente, ó. Vocês estão vendo a reta x, esse pontinho azul, ó. Ela passa pelo 2, então, x igual a 2. Lembra que o ponto está em cima do eixo x, então o y é 0. Então, ele quer dizer isso, ó. Passa pelo ponto 2 e 0. Então, essa reta desce, vai passar pelo ponto 2 e 0. E ainda mais, ela intersecta, ou seja, ela vai cruzar essa reta x igual a 1, ó, ela desce aqui, aí vocês estão vendo esse ponto P, tá bom? Todo mundo está visualizando aí, né? Ó, ela desce, passa nesse ponto P, gente, que é essa reta vertical. Essa reta x igual a 1. Ou seja, o que é que ela quer dizer isso? Ó, que qualquer valor de y aqui vai dar sempre o x igual a 1, né? Por isso que ela está na vertical, ó. E ela passa no ponto P igual a 1 e 1. Então, se você analisar, tá aqui o ponto P, x é igual a 1 e y é igual a 1. Então, ela vai passar por esses dois pontos, ok? O ponto 2 e 0, que está aqui, ó, na reta x, e o ponto P, 1 e 1, conforme representado na figura seguinte. Qual a expressão dessa função? Né? Qual a expressão? Você vê que é uma função do primeiro grau. Qual dessas expressões vai mostrar esse gráfico aqui? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar da seguinte forma. A função do primeiro grau, vocês lembram como é escrita a função do primeiro grau, o formato da função? Alguém sabe falar? Ou falar aqui, ou escrever? Qual é o formato da função do primeiro grau? Alguém lembra?
f de x igual... Ó, gente, lembra aí, ó? Vamos ver se você lembra. Tá vendo, ó? F de x igual a x mais b. Né? Aqui nós vamos só relembrar um pouco, né? Revisar só uma rápida revisada o que é a função do primeiro grau, né? O f de x, gente, vocês estão vendo aqui, ó. O f de x é o mesmo y, tá bom? Porque geralmente você vê assim, y igual a x mais b ou f de x. F de x significa a imagem, né? A imagem da função. Outra coisa que você vai observar, o que é esse A e esse B? Lembra? Ó, o A que está acompanhando o X e o B. Vamos ver se alguém lembra aí, relembrando, tirando aí, tentando ver alguns conceitos que vocês já estudaram. Quem lembra? O A, você vai perceber que são dois termos, o A e o B. São dois coeficientes. Como é que se chama esses coeficientes? Estão lembrados? O coeficiente A é chamado de quê? Coeficiente. Isso, B é um termo independente, isso, tá certo, Tainan. B é um termo independente. Ele tem um nome, né? Tem um nome, é um coeficiente, mas ele é um termo independente, tá correto. E o de X, Jonathan, aqui, ó, eu tenho o A, é o coeficiente angular, tá bom? Esse valor, esse termo que acompanha o X é o coeficiente angular, que tem a ver com o ângulo, né? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, formado da reta, a reta da função do gráfico, com o eixo x. Ele vai formar um certo ângulo aqui. Por isso que dá a ideia de coeficiente angular. Mas já foi conteúdo do primeiro ano, lá de função, tá bom? O coeficiente b, Tainá, é o termo independente e ele é também chamado de coeficiente linear, tá certo? Coeficiente linear. Exato. Isso, Tainá. Aí o seguinte, gente, tá? A dica aqui para essa questão, presta atenção. O coeficiente linear na função é o mais fácil de você perceber, né? No gráfico, eu quero saber se alguém lembra aqui, no gráfico da função, alguém lembra como é que se determina o coeficiente linear? Só em você olhar para o gráfico, não precisa nem de conta, né? Alguém lembra o coeficiente linear? Que ponto é lá no eixo Y? Alguém lembra? Não? Ó, lembra que o coeficiente linear, gente, é justamente onde a reta passa, o gráfico toca o eixo Y. Né? Você está vendo aqui, ó. Exato, Tayane, exato. Ó, o gráfico ele vai tocar o eixo Y onde? Ó, tá vendo dois, ó. Pronto. Onde a reta toca o eixo Y é o coeficiente linear, tá bom? É o coeficiente linear. Então, aí, você já tem como eliminar aí umas alternativas aí. Basicamente, sem fazer cálculo. Tá certo? Ó, se eu sei que o coeficiente linear é 2, gente, é o termo independente, você já elimina de cara aí três alternativas, tá bom? Três alternativas. Se você olhar para a função, tá bom? Você vai eliminar a letra A, vai eliminar aqui a letra B, né? Porque o coeficiente da letra B é -2, né? Vai eliminar a letra E, que não apresenta nenhum 2. Vai ficar entre a letra C e a letra D. Então, percebendo aqui, gente, que basicamente sem cálculo, né? Você consegue determinar. Tá bom? Mas vamos lembrar, ó, aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, o coeficiente linear B é onde o gráfico toca o eixo Y. Lembrem disso, tá bom? Então, você está percebendo que a reta tá, o gráfico da função, essa reta inclinada aqui, está tocando o eixo Y no 2. Então, já posso dizer que o B, gente, o B é igual a 2. Então, o f de x vai ser igual a alguma coisa, a vezes x, mais 2. Tá bom? Tá certo?
B igual a 2. Agora, eu posso utilizar o seguinte, gente, a questão está dizendo que essa reta passa no ponto P 1 em 1, certo? Vocês estão vendo aqui. Então, o que é que acontece, ó? Você sabe que a reta toca no ponto P 1 em 1. Então, o que é que acontece, ó? Você está vendo que f de x é igual a x mais b, o que é que eu posso fazer? Você vai substituir o ponto P na função. Bom, todo mundo está entendendo aqui? Quem é o ponto P? É 1 e 1. Então, ele quer dizer que o x é igual a 1 e o y também é igual a 1. Você vai fazer isso para achar o coeficiente angular. Acha o valor de A. Então, ele quer dizer o seguinte, gente, que o f de x, que é o mesmo y, é igual a 1, e o x aqui, nesse ponto, também é igual a 1. E o B, ó, o B já é 2. Veja que vai restar só o A para eu calcular. Bom, então, como é que fica aqui, ó, gente? Muita atenção, ó. No lugar do f de x, que é o mesmo y, eu coloco 1. Aí vem igual ao valor de A, que eu quero descobrir, vezes o x, ó, que também é 1, mesmo ponto, mais B, que é 2. Todo mundo entendeu aqui a substituição? Veja que eu quero encontrar a expressão, né? Qual expressão vai formar aí? Estão compreendendo, gente, aqui? Certo. Agora aqui é só organizar, tá bom? A função. A vezes 1 é igual a A, né? Ó, só organizando aqui, né? Ó, A vezes 1 igual a A, vai ficar A mais 2 igual a 1. Então, quem é o valor de A? Ó, A mais 2, o que é que acontece? A igual a 1, mais 2 passa para o segundo membro e fica menos 2. E o A igual a menos 1. Bom? Então, como A é igual a menos 1 e B igual a 2, qual é a resposta correta? Como é que vai ficar a minha função? Bom, veja que ele quer o gráfico da função. Eu só preciso de A e B. Aí você vai olhar, não tem? F de x igual a x mais b. Substituindo A e B, como é que fica a funçãozinha aí? Qual a resposta correta? Eu sei que isso aí vocês sabem, né? F de x igual a quanto? Ó, Jonas, já tem o valor de A e o valor de B. Se eu coloco A como menos 1, é o valor de A, tá bom? Não é o valor de x, não. O A é menos 1. Então, fica menos 1 vezes x dá menos x mais 2. Que aí na alternativa C, exatamente, ó, na alternativa C você vai encontrar isso, ó. Ó, lembra? Coloquei assim, gente, ó, f de x igual a menos 1, como A é menos 1 vezes x dá menos x, tá bom? Quando não aparece nenhum número aqui é porque é menos 1. Mais b, e o b é igual a 2. Menos x mais 2, gente, é a mesma coisa de 2 menos x, tá bom? Então, tá aqui, ó, letra C a resposta, tá bom? Aqui, ó, letra C. Então, ele só inverteu, mas é a mesma resposta, tá bom? Então, o valor de A é menos 1 e o valor de B é igual a 2. Tá certo? E aí a dica é o seguinte, gente, ó, pelas questões, você pode resolver elas sem nenhum cálculo, né? Como é que seria isso, ó? Se nós mencionamos que essa função aqui, ela é decrescente, né? Aliás, primeira observação que nós fizemos, o coeficiente B vai ser 2, né? Então, de cara você percebe que é 2, né? Porque a reta passa o eixo Y, toca no 2, eu já sei que o B é 2. Aí vamos olhar para as alternativas, gente, ó. Quando o coeficiente angular aqui é negativo, o que é que acontece? Quando o coeficiente é negativo, a reta é crescente ou decrescente? Lembra disso também? Você vai olhar sem nem fazer cálculo, né? Coeficiente negativo, gente, ó, ela é decrescente. E você vai olhar aqui, onde é que ela é decrescente? Onde é que tem o coeficiente negativo aqui, ó? Ó, você já sabe que é o 2, você já tá percebendo que o coeficiente linear é 2, e onde o x é negativo, ficaria aqui entre a letra C e a letra E. Como na letra E aqui, o coeficiente linear é 1, né, diferente, né, é para ser 2, então você já descobre a questão sem cálculo.
Estão entendendo aqui sem nenhum cálculo. Você olha para o coeficiente linear, onde a reta toca o eixo Y, e olha para a reta aqui, ó. A reta é decrescente. Se ela é decrescente, eu já sei que o A vai dar negativo. E realmente deu, né? Ó, o A aqui é menos 1. Tá certo? Todo mundo entendeu, gente, a questãozinha aqui? Ficou alguma dúvida, algum ponto aí, alguma... Ok, né? Espero que muita gente tenha acertado essa questão. Ok. Pronto, gente. Então, muito bom, né? Vamos passar aí para a próxima questão. A questão 2. Questão 2, questão clássica aí de função do segundo grau. Tá aí, só essa parte da lógica que tu não entendeu? A primeira? Você vai olhar o seguinte, Tainan, ó. Já tem como eu saber o valor de B, né? O valor de B aqui é 2. Por quê? Você está vendo que a reta toca o eixo Y em que valor? 2, né? Ela toca no 2. Então, você vai olhar aqui nas alternativas, Tainan, ó. Onde é que o valor de B é positivo? Onde é que é 2 positivo? Ó, na letra A não tem 2 aqui, ó. Letra B. Letra B é menos 2, né? Então, você vê que o B é positivo, ó, ela passa no eixo acima do zero, né? Então, você está vendo aqui, ó, na letra C, eu já tenho um 2 aqui, ó, 2, como coeficiente linear. Na letra D, eu só tenho 2, ó, eu tenho uma função constante aqui sendo 2. Já não faz sentido, né? Outra observação, segunda observação, Tainá, você vai ver a reta, né? Você está percebendo que essa reta é decrescente? Ó, sempre que a reta é decrescente, o coeficiente A vai ser negativo, né? Então, sem nem calcular nada aqui, você vai perceber onde que o coeficiente A é negativo e o valor de B igual a 2, ó. Você vai perceber somente na letra C mesmo, sem nenhum cálculo, né? Porque na letra E também é negativo, né? Na letra E é menos 1. Mas só que o coeficiente linear na letra E é 1 e não 2, né? Então, aqui, pura lógica, você pode resolver, tá bom? Agora vamos para a questão 2. O que é que você vai entender aí? Como é esse conteúdo aqui, bem conhecido de vocês. Ok, Tainan. Vamos lá, gente, ó. Questão 2. Saber 10 é que vai envolver função do segundo grau. Aliás, equação do segundo grau. E aí você vai lembrar bem, né, do delta, né, da fórmula de Bhaskara, todo mundo já sabe isso aí, né? Questãozinha básica. Só um pouco interpretativo aqui. Vamos lá, ó. Suponha que em sua empresa familiar, Dona Joana vende um salgadinho a X reais por unidade, então o preço de um salgadinho lá é X reais. Ele está dizendo que a quantidade vendida por dia diminui com o preço e é dada por 32 menos X. Ou seja, a quantidade aqui, a quantidade que vai diminuindo aqui, o valor dessa quantidade é 32 menos X. Ou seja, já que é menos, ele está dizendo que vai diminuindo, né? Portanto, ele quer dizer que a equação quadrática, né? A equação quadrática ou a equação do segundo grau, ela vai ser X. X é o quê? O preço por unidade vezes a quantidade vendida. Quem é a quantidade vendida? Ó, 32 menos X. Agora, Tainan, você dá para saber que é a equação do segundo grau por causa desse nome aqui, ó, equação quadrática. Lembra, ó, você vai lembrar de alguma coisa ao quadrado, né? Não é elevado ao quadrado? Elevado ao quadrado é equação do segundo grau, entendeu? Aí, pela questão, pelo nome aqui você vai entender. É só porque ele não colocou função do segundo grau. Ao invés de ser função do segundo grau, dou equação quadrática. Mas é sinônimo, é a mesma coisa. Viu? Então, o que é que significa? Significa que, com o preço X, o total apurado nas vendas, isto é, a receita, é igual a R$ 31 por dia. Então, quando ele multiplica o preço pela quantidade, não é isso, ó? Não é assim quando você vai descobrir o que é que você vai apurar numa venda. Você não vai multiplicar o preço pela quantidade. Então, ele deu o preço X e a quantidade 32 menos X. Quando ele multiplica isso, gente, vai dar igual a R$ 31. Então, ele vai ganhar R$ 31 por dia.
Tá bom? Então, qual o menor preço X do salgadinho para que isto ocorra? Todo mundo entendeu, gente, aqui a interpretação da questão? Ela é uma equaçãozinha do segundo grau básica, né? Equação básica, né? Então, ela está dizendo que a quantidade, o preço lá do salgadinho é X e a quantidade é 32 menos X. E está dizendo que vai apurar todo dia R$ 31. Então, quando ele multiplica o preço pela quantidade, tem que dar R$ 31. E aí vocês vão me dizer aqui qual é a resposta correta, né? Se é uma equação de segundo grau, gente, quantas raízes tem uma equação do segundo grau? Hein? Duas raízes, né? Isso aí é básico, né? Vocês têm que saber. Duas raízes. Então vamos lá, gente, ó. O menor preço do salgadinho vai ser o valor X da equação. Bom, o valor X. Ou seja, esse X aqui, quando você encontrar o valor dele, então, para essa situação, vai ser o menor preço. Ele quer que seja o menor preço, não é o maior, o menor, né? O menor preço para que esse resultado dê 31. Tá bom? Vamos organizar essa equaçãozinha aqui, né? Qual é o formato da equação do segundo grau? Vocês lembram lá? Y igual a vezes x ao quadrado, lembra? Ax ao quadrado mais bx mais c, né? Veja que tem três coeficientes, né? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, né? Mas é coisa básica, coisa que vocês já viram, Jonathan, aí, viu? Vamos organizar. Da forma que está aqui, gente, não tem como saber quem é A, B e C, né? Então, eu preciso multiplicar isso aqui, né? X vezes 32 e x vezes menos x. Lembra? Então, vamos organizar essa equação. Como é que fica essa equação aqui, gente? Vocês vão entender aqui, ó. Lembra, ó, x vezes 32, lembra, ó, o x vezes 32 e o x vezes menos x. Né? Então, ficaria o quê, ó? X vezes 32 dá 32x. X vezes menos x, x vezes x, x ao quadrado. Então, 32x menos x ao quadrado igual a 31. Bom, então, como é que fica? Ó, organizando aqui, para ficar no formato da equação do segundo grau, então eu vou ter menos x ao quadrado, mais 32x, tá vendo? Menos 31, lembra que o 31 está positivo, vou jogar para o primeiro membro, fica menos 31 igual a zero. Então, essa é a nossa equaçãozinha do segundo grau. Todo mundo entendeu aqui? Nessa forma aí, gente, eu posso saber quem é A, B e C. Tá bom? Vamos lá, quem é A, B e C aqui? Pode falar, gente, aí, para facilitar, viu? Não tenha medo de falar, não. Quem é A, B e A é C? B é Oi? mais 32 e C é menos 31. Exatamente. Isso, tá vendo? Porque nessa primeira forma aqui não tem como descobrir, né? Eu tenho que organizar a equação, certo? Percebe que agora sim eu vou encontrar dois valores. E um desses valores, gente, vai ser o preço do salgadinho lá. Tá bom? Então vamos lá. O A igual a menos 1, B 32, né? A menos 1 termo que acompanha x ao quadrado. B é 32 e C é menos 31. Pronto, já tenho o que eu preciso aí para resolver, né? E aí, vocês conhecem essa famosa fórmula aqui, né? Não adianta mais, não precisa nem falar, vocês já conhecem, né? Essa fórmula, fórmulazinha de Bhaskara, né? Eu já tenho aqui os valores de A, B e C. Pronto, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Só substituir, né? Percebe aqui, ó, que B, vamos colocar, vamos lá. Quem é o B, ó? B é 32, então só faz isso, gente, ó, menos 32, só substituição, ó. Mais ou menos, raiz quadrada de quem? B ao quadrado, quem é B, ó? 32 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, ó, A é menos 1, vezes C, que é menos 31, sobre 2 vezes A. Então, se o A é menos 1, 2 vezes menos 1. Certo, gente? Agora é só resolver, ó. Lá, como é que fica aí, ó?
Acompanhando, ó, menos 32, mais ou menos, raiz quadrada de 32 ao quadrado, isso é 32 vezes 32, que é 1024, né? Aí eu tenho o seguinte, jogo de sinais aqui, gente, ó, menos por menos dá mais por menos dá menos. Aí eu multiplico 4 vezes 1 vezes 31, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 31, 124. Então, lembra que dentro dessa raiz aqui, gente, já é o valor de delta, viu? Dentro da raiz. Sobre, aí embaixo aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Certo? Resolvendo aqui, então ficaria menos 32, mais ou menos, raiz quadrada de 1024 menos 124. Então, essa subtração vai dar 900. Sobre menos 2. Resolvendo aqui, vou ficar com menos 32, mais ou menos, e a raiz quadrada de 900 é 30, né? Porque 30 vezes 30 é 900, sobre menos 2. Chegando aqui, gente, agora aqui é o ponto-chave, né? Eu vou ter duas soluções. Você vai me dizer qual a resposta correta. Tá bom? As duas soluções é válido. Vamos lá. Ou você faz um com mais e um com menos, né? Então, vamos chamar de x', né? O famoso x'. É igual a menos 32, vou pegar só o mais, ó, mais 30 sobre menos 2. Menos 32 mais 30, isso vai dar menos 2 sobre menos 2. Bom, eu nem multipliquei por menos 1 aqui, mas aqui é só fazer o jogo de sinal, divisão, né? Menos por menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Já encontrei meu primeiro valor, né? R$1, né? O preço do salgadinho. Mas tem um segundo valor aqui, gente, né? É o chamado x duas linhas. Eu vou pegar agora com o menos, lembra? É mais ou menos. Agora eu vou pegar o menos 30. Então, fica menos 32, menos 30, sobre menos 2. Em cima aqui, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Isso é o x duas linhas. Isso vai dar menos 62 sobre menos 2. Bom, menos por menos dá mais. E 62 dividido por 2 dá 31, gente. Olha que legal, ó. 1 e 31. Né? E eu tenho as duas respostas aqui, na letra A e na letra C. E agora, qual é a resposta correta? Só existe uma. Hein? Letra A. Por que, Jonathan? É a letra A. Se as duas estão corretas, por que a letra A é a resposta? Porque pé do menor. Isso, porque o menor, vem aqui, ó, o menor preço. Exatamente, ó. Então, qual o menor preço? A jogada é essa aqui. Muita atenção, viu, gente? Muita atenção para não errar essas questõezinhas, ó. Ele quer o menor preço. Significa que o 31 está errado aqui? Não está errado. Se eu substituir x por 31, gente, aqui, ó, vai dar 31 a resposta aqui. Certo? Se você faz x com 1 aqui, ó, 1 e 1, também vai dar 31. Tá certo? Vai dar 31. Agora, só que ele quer o menor preço. Então, é lógico que, se for o menor preço, gente, aqui, ó, eu vou eliminar o x duas linhas. Não vai servir para mim, certo? E vou ficar com x igual a 1, que é realmente o menor preço. É o menor entre eles. Portanto, é a letra A, tá bom? Questãozinha simples, né, gente? Letra A, certo? Todo mundo entendeu? Ok. Deu certo, né, Jonathan? Certo, gente. Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Questão 3. Eu já coloquei aqui com a resposta para vocês. Eita, olha aí. De graça, hein? Mas vamos lá. Vamos entender aí, gente, a questão. O que importa aí não é a resposta. O que importa é o conhecimento, né? Mas vamos lá. Eu já coloquei, já colocou a resposta nem fazer o cálculo. Olha. Questão 3. Olha aí, gente. O gráfico da função quadrática. Ó,
Gráfico da função quadrada. Gente, ó, pura lógica, tá bem? Mais uma vez eu vou dizer a vocês. Você resolve essa questão só em olhar para o gráfico, tá bom? Se você for resolvendo aí, se você for argumentando, vai perceber aí, sem nenhum cálculo, gente. Nenhum cálculo. Você não usa nada disso que está na questão. Você já mata a questão de cara, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender. O gráfico da função quadrada, olha, função do segundo grau, igual a f de x, x ao quadrado menos 3. Então, essa parábola, vocês já estão vendo, vocês conhecem isso aqui, é uma parábola, né? E já é o gráfico da função do segundo grau. Detalhe, ela tem a concavidade, essa parte de baixo, ó, voltada para cima, tá vendo? Ó? Porque o A é positivo, ó, coeficiente angular. Aliás, coeficiente angular não, somente o coeficiente A, né? Angular é lá na função do primeiro grau. O coeficiente A aqui é 1, né? Positivo. E você vai perceber o seguinte, ó. Coeficiente C, tá percebendo que é menos 3, ó. Que é justamente onde o gráfico toca o eixo Y, ó. Vai tocar o Y menos 3. Então, da mesma forma, lá na função do primeiro grau, onde o gráfico tocar o eixo Y é o valor de C, ó. Que é menos 3, o termo independente. E que ele intersecta a reta horizontal y igual a 1. Então, tá aqui, gente, essa reta aqui, ó. Eu tenho uma reta x, que eu indiquei aqui, ó. Essa reta mais escura aqui, ó, essa de cima, é a reta y igual a 1. O que é que ele quer dizer, ó? Qualquer valor de x que você escolher aqui, sempre o y vai dar 1. E você está percebendo, se x é igual, se essa reta aqui, gente, é igual a 1, ela sobe uma unidade, quantos espaços, qual a medida de cada quadradinho desse aqui? Aí a dica é essa, você vai resolver sem nem cálculo, né, praticamente. Então, qual é o espaço aqui? Qual é a medida de cada quadradinho desse aqui? Se a distância aqui, ó, tá percebendo aí, Cleane? E os demais aí, ó? Você já mata a questão só contando os espaços de P aqui, gente. Não precisa de nem cálculo, né? Se ele está aumentando aqui, ó, aumentou aqui, ó, essa reta está uma unidade acima do eixo X, então ele já está dizendo que cada quadradinho desse vale 1. É só você contar os espaços e acha o valor da questão. Muito fácil, né? Todo mundo entendeu isso aí? Então, você vai perceber aqui, gente, ó, ele quer a distância. Qual a distância entre o ponto P e Q, ó? De P para Q. Então, só é contar os espaços, ó. 1, 2, 3, 4. Então, letra E, ó, 4 unidades. Não é fácil aqui? Pois bem, ó, então vamos... Mas como é que seria resolvendo aqui? Ó? Já que ele deu uma fórmula, né? Ele colocou f de x igual a x ao quadrado menos 3, tá certo? Vamos primeiro identificar o seguinte, ó. Qualquer valor de x, presta atenção aqui, ó. O valor de y vai ser sempre 1. Bom, porque ele colocou aqui, ó, a reta horizontal y igual a 1. Né? Por que que é 1, Tainan? Ó, essa reta y igual a 1, tá percebendo essa reta aqui, ó, horizontal, ó, onde passa P e Q, ó? Esse ponto é 0 e 1. Então, ele quer dizer que o x é 0 e o y é 1. Por isso que está na questão, ó, y igual a 1. Se y é igual a 1, Tainan, porque deslocou, essa reta subiu uma unidade acima, ó. Como se essa reta tivesse em cima do eixo x, aí subiu uma unidade, parou aqui, ó, uma unidade. E você está percebendo essa malha quadriculada, ó, que são quadrados, né? Se são quadrados, cada distância aqui é 1, entendeu? Aí eu vou somar, ó. Então, aqui, ó, P. Então, 1, 2, 3, 4. Tem 4 espaços entre P e Q. Ok? Aí, essa reta aqui é y igual a 1. Isso. Então, já que o gráfico intersecta a reta horizontal y igual a 1, o que é que acontece, ó? Eu vou ter aqui, ó, no ponto P, eu vou ter o x', né? Esse x' aqui, ó. E no ponto Q, eu vou ter o x duas linhas. Né? Acredito que vocês estão percebendo, né? Se eu tenho o valor, se y é igual a 1, isso quer dizer que vai ser o valor de x' com 1. E nesse ponto Q, o valor de x duas linhas também vai ser 1. Né? Por quê? Essa reta aqui é horizontal, o y é igual a 1. Sabendo que a função f de x igual a x ao quadrado menos 3, substituindo f de x igual a 1, ou seja, o y igual a 1, se eu substituir, eu vou encontrar o valor de x.
Todo mundo entendeu aqui, ó? Então, ele quer dizer que se o y é igual a 1, é a mesma coisa de f de x. Então, eu vou só substituir, ó. X ao quadrado menos 3 igual a 1. Porque f de x é essa retinha aqui, ó, vai dar igual a 1. Resolvendo, eu vou ter x ao quadrado igual a 1, que é positivo. E menos 3 passa por 5 no menos, fica mais 3. Então, x ao quadrado é igual a 4. Como aqui é potenciação, que é elevado ao quadrado, vai ter dois valores. Então, x', x duas linhas. Você tira aí esse sinal, o 2, isso transforma em raiz quadrada. Vocês lembram, né? Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 4. Mais ou menos, lembra? São dois valores, um com mais e um com menos. Que é justamente o x', x duas linhas. Certo? Então, aqui vai ser o quê? X igual a mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Então, significa o quê? Que x' é igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2. Eu tenho justamente esse valor aqui, ó. Então, x' é menos 2 e x' igual a 2. Agora é só contar os espaços, gente. Aqui, ó. De menos 2 a 2. Ó. Portanto, a distância entre P e Q, já que eu descobri aqui que era menos 2, né, representa a distância de menos 2 até 2. E aí você vai lembrar aquela questão, né? Distância entre dois pontos, lembra lá? Aqui você não precisa fazer aquela fórmula, né? Da distância, porque a reta é horizontal, lembra? Ó? Ela não está inclinada, ela está justamente na horizontal. Então, eu conto os espaços, ó. Então, de menos 2 até 2. 1, 2, 3, 4. Por isso que eu encontro aí a letra E como resposta. Todo mundo entendeu aqui? Certo, gente? Então, essa foi a nossa questão 3. Né? Apenas descobrir aí a distância entre esses dois pontos. Bom, passando aí para a questão 4, questãozinha interessante aqui, né, que tem a ver com multiplicação, divisão, né? Questãozinha só envolvendo aí as 4 operações, certo? A questão diz o seguinte, ó. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limitar o tempo máximo de telas e jogos de videogames a 3 horas por dia, para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos. Então, adolescente nessa faixa etária aí é limitado aí de 3 horas por dia, né? Será que vocês estão enquadrados aí nessa faixa? Será que é só 3 horas por dia, hein, que vocês acessam aí as telas? Eita, vamos lá. Então, esse tempo máximo, se usado todos os dias, representa dos 11 aos 18 anos um total de horas equivalente a, olha aí, ó, 24 horas, João. Eita. Certo, ó. Extrapolou aí. Só pode 3 horas, João. Pronto, mas vamos lá, ó. Nesse caso aqui, gente, ó, ele quer saber esse tempo máximo, olha aí, ó, se usar todos os dias, representa dos 11 aos 18. Dos 11 aos 18 anos. Então, ele colocou entre 11 e 18. Agora, na questão, ele quer dizer o seguinte, se um adolescente, vamos lá, de 11, pegando dos 11 anos, ele começa a dar 11 anos e vai até os 18 anos. Nesse período total, se ele usar apenas 3 horas por dia, esse valor total em anos vai ser quanto? Entenderam aqui a lógica da questão? É verdade, viu, João? Então, ele vai usar 3 horas todo dia. Então, começa lá, quando ele completar 11 anos de idade, vai lá, todo dia, 3 horas. E ele vai contar quantas horas, o total de horas, você vai perceber o total de horas, todo esse período, dos 11 aos 18 anos. Aí você vai descobrir o total de horas e depois ele quer saber esse total de horas em ano. Tá bom? Vamos aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Considerando o período dos 11 aos 18 anos, você tem um total de 8 anos.
né? Então, começando do 11, tá bom? Começando do 11. Dos 11 anos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso vai dar 8 anos. Tá bom? Entenda aqui. Né? Alguém de vocês lembram aí a que vocês marcaram aí ou ninguém lembra aí? Lembra? Faz tempo já ou ninguém lembra mais qual alternativa você marcou nessa questão? Letra B ou letra C, né? 3 anos. Mais alguém? Ok, mas vamos lá. Vamos ver se alguém acertou. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver se alguém lembra aqui. Vamos lá. Ó. Vamos lá, gente. Ó, então, se é 8 anos, aí você vai pegar o seguinte, gente. Um ano aqui, ó. Se ele vai falar assim, nessa questão de 3 horas por dia, vamos pegar aqui, ó. Um ano é 365 dias. Tá bom? Um ano. Então, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter que multiplicar esses 8 anos, se foi durante 8 anos, né? 8 vezes 365 dias, você faz essa multiplicação, dá 2.920 dias. Então, todo esse período aí de 8 anos vai dar dos 2.920 dias, certo? Em todos esses dias aí, em cada dia, vamos supor que ele usou só 3 horas. Então, o que é que você vai fazer, ó? Considerando o tempo máximo de telas e jogos 3 horas por dia, então você vai fazer o quê? 3 horas por dia. Isso, por mês está correto. Por mês, né, João? Tá certo, 90 horas. Agora, nos 8 anos, João, aí 3 horas, então você vai pegar ó, 3 horas vezes 2.920 dias. Olha o total de horas, ó. 3 horas, então vou multiplicar em cada dia. 3 vezes 2.920, isso dá 8.760 horas. Olha o tempo, né? Isso aqui foi o tempo mínimo, né? Aliás, né? Aqui é o máximo, né? O máximo recomendado, né? Isso também está correto. Você poderia fazer por mês, depois transformar no ano todo, viu, João? Mas, Tainá, olha aqui a questão. Né? Ele está dizendo, ele durante os 8 anos, ó, durante os 8 anos, ele vai ver quanto tempo ele passou, né? Pegando aqui em horas. Um ano é 365 dias. Aí você vai multiplicar 8 anos por 365 dias. Né? Isso vai dar 2.920 dias. 2.920 dias. E todo dia, no mínimo aqui, aliás, no máximo, foi 3 horas assistindo lá, jogos, jogando, assistindo alguma coisa lá, 3 horas. Então, multiplico 3 vezes 2.920. Né? Multiplica por 12 e depois por 8. Pode ser também, dá o mesmo resultado, Cleandro, só que no final, aí no final tudo vai dar em horas, você transforma em horas, né? Deu 8.760 horas. Bom, agora o seguinte, gente, muita atenção. Agora, a ideia é transformar esse 8.760 horas em anos. Quantos anos dá isso aqui? Certo? Porque em oito anos, ele assistiu o quê? Ó? Deu 8.760 horas. Né? Porque foi 3 horas por dia. Né? Se tivesse sido lá as 24 horas, aí seria 8 anos. Né? Mas só foi 8.760 horas. Agora, a ideia é o seguinte, ó, devemos transformar 8.760 horas em anos, já que ele quer a resposta em anos. Né? Então, ele assistiu lá 8.760 horas né, de telas, jogos. O total assistido foi esse total em horas. Agora, eu transformo horas em anos. Então, vamos lá. Ó. Novamente, um ano é 365 dias. Bom? Um dia tem 24 horas, né? Vamos lembrar que um dia é 24 horas, eu vou multiplicar 24 vezes 365 dias. Estão entendendo aqui, ó? Um dia é 24 horas. Né? Logo, 24 horas vezes 365 dias, olha o que aconteceu, ó. Deu exatamente
8.760 horas. Qual a conclusão que você chega aqui? Então, 8.760 horas corresponde a quê? Olha aí, Jonathan, tá vendo aí? Letra A, muito bem, letra A é um ano só, gente. Porque se eu peguei aqui um ano, se um ano se já é 365 dias, aí ele tem que um dia é 24 horas, então eu vou multiplicar aqui, ó, 24 horas por 365 dias. Como deu exatamente a mesma quantidade, ó, é como se você dividisse, não, um pelo outro, né? 8.760 dividido por 8.760 dá 1. Né? Então, portanto, 8.760 horas corresponde a um ano, né? Tomando como base aqui. A letra A, né? Questãozinha aí que engana, né? Questãozinha que envolve só, trabalhando só multiplicação, né? Só multiplicação mesmo. Interessante, né? Mas ninguém lembra não, né? Se marcou um, não, né? Mas entenderam, gente, a questão aqui? Depois dela resolvida aqui? Né? Questão legal, né? Simples. Certo. Pronto, gente. A nossa quarta questão, então temos nossa próxima questãozinha aqui. Deu certo, Ediane? Marcou a letra A mesmo? Fez os cálculos direitinho ou chutou? Vamos lá. Então, ó, questão 4. Ah, aí sim, tá certo. Mas vai dar tempo, Tainá, vai dar tempo. Só falta uma questão, vamos lá. Essa daqui, gente. Alguém lembra dessa questãozinha aí, de geometria espacial? Questão 5, saber número 14, envolve volume, né? Volume de sólidos geométricos. Questãozinha, conteúdo do segundo ano, né? Geometria espacial. Questãozinha simples, né? Vai entender volume, né? Ó, um sólido tem base dada por um retângulo ABCD. Então, retângulo, a base do retângulo aqui, ó, ABCD, a base dele. Cujos lados AB e AD medem respectivamente 10 e 6 metros. Então, AB e AD vai medir 10 e 6. A altura máxima deste sólido é dada pelo comprimento do lado AE. Então, você vai, o segmento AE, que está na vertical, mede 4 metros. O volume do sólido em metros cúbicos é igual a então, 20, 40, 60, 120 ou 240. Vocês lembram, gente, como é que calcula o volume? Vocês lembram lá no segundo ano? O que é o volume? É uma multiplicação. Calculou e dividiu por 2. Calculou o quê, Cleandro? Como foi o cálculo? Alguém lembra como é que se calcula volume? Pode falar. Alguém lembra? Base vezes altura vezes o lado, né? Correto, né? São 3 dimensões. Você pode pegar aí, ó, comprimento, vamos dizer, ó, você tem o comprimento, ele já deu o comprimento, né, que é 10, deu a largura, que é 6, e deu a altura, que é 4, certo? Muito bem, aí você multiplica isso aí e você tem um volume. Tem um volume. Só que você vai perceber, gente, que aqui, gente, esse sólido aqui, ele não representa uma figura aqui, ó, reta em cima, né? Ele não é um paralelepípedo, né? Ele é um sólido aqui no formato triangular, né? Um triângulo retângulo. Então, você vai perceber que esse sólido aqui vai ser a metade do volume de um paralelepípedo, metade, né? Isso, exatamente, Leandro. Ó, vamos entender, ó. Vou pegar aqui os dados, ó. Vou separar aqui, ó, pronto, 10 metros. Ele está dizendo que a medida do segmento AB é 10 metros. A medida do segmento AD, que é a largura, vamos dizer assim, ó, é 6. Tá percebendo aí, né? 10 e 6.
E a altura aqui, gente, é 4 metros. Vamos entender o seguinte, ó, como vocês mencionaram aqui, vamos lembrar, mais ou menos o formato de uma caixa de fósforo, né? Se a figura fosse assim, ó, caso a figura fosse um paralelepípedo, teríamos esse formato, né? Vamos pensar, ó, se ele fosse um prisma retangular, né, ó, seria esse formato aqui, né? Com 10, a mesma coisa, gente, ó, 10, 6 e 4, essas são as dimensões. Mas percebam aí, gente, que eu tenho um corte aqui, ó, né? Ele vai cortar aqui a seção. Esse corte aqui, ó, vai dividir essa figura ao meio, né? Então, vai ficar um sólido triangular aqui, ó, de base retangular, mas em forma de triângulo, a parte de cima e a parte de baixo, dividindo por 2, né? Então, você vai entender que o volume vai ser o quê, ó? Vamos colocar assim, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Só que eu faço o quê, ó? Dividido por 2. Todo mundo entendeu aqui? Se fosse só a figura nesse formato, sem ter esse corte aqui, ó, seria só comprimento, largura e altura, tá bom? Aí você vai, multiplica os 3 e divide por 2. E aí ficou fácil, né, gente? Ó, vai ser 10 vezes 6 vezes 4 dividido por 2. Agora é só multiplicar, ó, 240 dividido por 2. Olha aqui o cuidado que você deve ter, ó. Vai ter 240. De repente você multiplicaria aqui achando que só multiplicar você encontra o volume. Mas não, né? Ela não é um paralelepípedo, né? Você já percebe aqui 240, mas só que é dividido por 2. Logo, o volume vai ser dado em metro cúbico, ó, 120 metros cúbicos. E eu consigo perceber isso aí na letra D, né, gente? Certo? Então, perceba, gente, que são questões que não são tão difíceis, né? A questão é só você lembrar de alguns conceitos, né? Dá uma passada pelos conteúdos, né? Você percebe aqui que é só conteúdo primeiro e segundo ano, tá bom? Mas aí você vai perceber, 120. Tá bom, gente? Ficou claro aqui, gente, as questões, a explicação? Deu para entender a forma de explicar aqui? Porque aí, gente, ó, João, você multiplica tudo e a ideia é essa, você vê que isso aqui é a metade de um paralelepípedo, né? Ó, você multiplica por 2, né? Pronto, gente. Ok, gente, então com essas 5 questões aí nós encerramos aí, tá bom? São 5, né? São 26 questões no total, então a cada terça-feira a gente vai trabalhando, né, essas questões. Tá certo? Na próxima aula, eu vou ver se eu consigo a relação dos alunos, né? Que a questão do número de acertos. Tá certo, gente? Então, mais uma vez agradeço aí a participação de vocês na aula, tá bom? E lembrando que na próxima semana a gente vai trabalhar tanto o próximo conteúdo em forma de videoaula, como a questão avaliativa. Tá ok, gente? Então, me despeço aí de vocês aqui e até a próxima aula. Ok, gente?